Nós vamos ler novamente o capítulo 16 do Apocalipse. Diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém. Nós estudamos na quarta-feira passada, vamos dizer assim, o início dessa visão, quando os anjos se preparam para lançar as 7 últimas pragas, derramar sobre a terra as taças da ira de Deus. Nós enfatizamos na semana passada vários aspectos do capítulo 15 que não vamos repetir, mas uma coisa que nós prestamos muita atenção foi a respeito dos que foram vistos por João como vitoriosos, porque não se deixaram marcar pela besta. E também, irmãos, o que me chamou muita atenção nesse texto que estudamos na quarta-feira passada foi o último versículo do capítulo 15, e eu quero pegar esse último versículo como início da nossa meditação nessa noite. Porque no último versículo, versículo 8, diz assim: depois que um dos 4 animais dá aos 7 anjos as salvas de ouro cheias da ira de Deus, então a visão de João é a seguinte: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder.
e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Essa visão é muito importante para nós estudarmos sobre essas 7 pragas. Por quê, irmãos? Para entendermos as 7 pragas, nem tanto, mas para nós entendermos o momento em que Deus derramou a ira dele sobre a humanidade, nós entendemos qual o sentimento de Deus e o que foi que Deus fez enquanto essas pragas eram derramadas sobre a humanidade. Por que, irmãos? O texto é muito claro quando diz que o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, isso no céu. No templo terreno, quando a glória de Deus se manifestava, o templo terreno se enchia de fumaça. Então isso aqui traz a ideia de uma manifestação perfeita, celestial, da glória de Deus. Mas o que chamou muito a atenção, eu creio que falei na quarta-feira, repeti no domingo e quero repetir hoje, é que ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos, ou seja, Deus se isolou. Deus se isolou. Impressionante, irmãos, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente estuda a respeito de anjos que estavam com incensário. No incensário foram colocadas as orações dos santos e foi levada à presença de Deus. A gente estuda do Cordeiro de Deus com Deus como mediador e estudamos no restante da Bíblia também do Cordeiro de Deus com Deus. E agora a gente vê aqui nesse texto, irmãos, só Deus. Eu não vou dizer trancado, porque o texto não diz trancado, mas isolado, porque o texto diz que ninguém podia entrar. E sabe qual é a visão que eu tenho aqui, irmãos? É que isso significa que acabou completamente a chance do mundo. Nem mesmo o mediador, nem mesmo o Filho, Deus Pai, ficou sozinho. Ninguém podia entrar, nem o intercessor, nem o mediador, não tinha mais jeito. Vai haver um momento, irmãos, em que Deus vai se isolar no céu e Deus vai ficar isolado até que se cumpra toda a justiça dele, até que se cumpra toda a ira dele. Vai ser um momento, aqui no texto nós lemos que as pessoas não se arrependeram para dar glórias a Deus, mas não se arrependeriam mesmo não, porque se houvesse possibilidade de se arrependerem, Deus não se isolaria. Deus estaria ali pronto a ouvir as orações de arrependimento, Deus estaria pronto a ouvir a intercessão do mediador, Deus estaria pronto a receber as súplicas daqueles que se arrependessem, Deus estaria pronto a olhar aqueles que se voltassem para Ele, aqueles que se convertessem a Ele. Mas o fato de Deus estar isolado no céu significa que ninguém, nada, ninguém tem mais acesso a Deus. Ainda bem que não por toda a eternidade, mas só até que todas as pragas se cumprissem. Alguém perguntaria assim, pastor, e os crentes como ficarão nessa situação? Aí a gente volta novamente para os irmãos perceberem como o Apocalipse é lindo. A gente volta novamente à visão de João com os servos de Cristo no Monte Sião guardados por ele. Então, enquanto Deus isolado, não recebendo mais ninguém, não tendo mais jeito nenhum, então os que se entregaram a Cristo, os que creram na providência de Deus, os que entregaram as suas vidas nas mãos de Cristo, então completamente guardados de todo esse sofrimento, guardados de toda essa situação, guardados pelo Cordeiro, guardados pelo Filho de Deus. Não formem na mente dos irmãos essa imagem, os crentes guardados, Deus isolado e o mundo então entrando em sofrimento terrível. É isso que a Bíblia ensina. Infelizmente poucos falam sobre isso, ou ninguém fala sobre isso, mas é isso que a Bíblia está ensinando. Bom, Deus então se isola até que se consumassem as 7 pragas. E imediatamente então vem a voz do templo, uma grande voz, que dizia, ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então percebam que isso é alguma coisa que vem diretamente de Deus. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Claro, quem não tinha o sinal da besta estava com o cordeiro. Então essa chaga mais maligna foi feita em toda a humanidade.
E a gente vê então nisso aqui, Deus tocando no próprio homem, na sua própria criatura. Ou seja, a gente vê a ira de Deus sendo manifestada em primeiro lugar e diretamente na sua própria criatura que o rejeitou e que preferiu adorar a besta do que adorar o próprio Deus. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Antes de comentar o versículo seguinte, e o anjo das águas falando essas palavras, somente lembrar o seguinte, irmãos: o segundo, o terceiro, e os irmãos vão perceber que outro anjo também, eles derramam a ira de Deus sobre o que deveria ser a fonte da vida dos homens, a água. Depois os irmãos vão ver a ira de Deus sendo derramada sobre o sol. Nós sabemos que se não existisse sol, a vida não poderia existir. Então tudo o que Deus deu ao ser humano como sustentação da vida, agora Deus está retirando do ser humano. Que tipo de ser humano? Um ser humano altivo, irmão. Um ser humano que acha que pode tudo. Um ser humano que acha que pode controlar até a natureza. Um ser humano que acha que não precisa de Deus ou acha que Deus não existe. Um ser humano que começa a buscar um pouco ou começa a conseguir alguma coisa das glórias deste mundo ou das riquezas deste mundo e logo então se esquece de Deus. A humanidade age como se a água fosse estar aí para sempre, age como se os astros fossem estar brilhando para sempre, agem como se tudo fosse ser uma maravilha para sempre para eles, mas vai chegar o momento em que Deus vai retirar tudo isso. E não é retirar individualmente de cada um não, irmãos, é retirar de toda a humanidade, essa humanidade que rejeita Deus. Isso traz alegria ao nosso coração de jeito nenhum. Por isso nós temos cada vez mais pregar o Evangelho, até alcançarmos todos aqueles que podem se arrepender, que têm seu coração ainda voltado para o temor de Deus. Mas me impressionou isso, a ira de Deus sendo manifestada primeiramente sobre o próprio homem e depois sobre as fontes da vida. Agora, quanto a isso que Deus faz, o anjo reconhece e ele diz: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são o quê? Merecedores. As pessoas costumam dizer assim: eu não mereço isso. Se for olhar direitinho, merece. Eu não mereço o que estou passando. Se for olhar direitinho, merece. Quando Deus derramar a ira dele sobre a terra, Deus estará derramando sobre aqueles que merecem, que fizeram por onde? Os que não merecem porque foram justificados pelo sangue do Cordeiro, não porque eram bons, mas porque foram justificados pelo sangue do Cordeiro, vão estar resguardados. Mas esses que vão sofrer tudo isso são os que merecem. E os irmãos percebam que a posição do anjo, isso aqui traz para nós a posição do fiel a Deus, é uma posição de reconhecimento da justiça de Deus. Mas os que sofrem debaixo da ira de Deus, o texto diz, João diz na visão dele, que eles blasfemaram o nome de Deus. Quando diz aqui que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, diz: e os homens foram abrasados com grandes calores e se arrependeram? Não. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Isso aqui, irmãos, me impressiona, mas ao mesmo tempo me ajuda como pastor a observar quem precisa ser cuidado como crente em Cristo, como ovelha de Cristo, e quem não, eu não devo perder meu tempo cuidando. Deus, irmãos, cuida daquele que tem condição de se arrepender, daquele que reconhece a justiça de Deus. Quando uma pessoa que se diz temente a Deus não consegue se arrepender, ela não é temente a Deus. Quando uma pessoa que se diz temente a Deus não consegue ver, às vezes até mesmo em alguma
coisa que acontece a ele próprio, a justiça de Deus se manifestando, essa pessoa não é de fato temente a Deus. Ele tem Deus como um talismã, ele tem Deus como se fosse um ídolo para ele, uma coisa qualquer, porque a diferença entre o santo, a diferença entre aquele que tem o temor de Deus e aquele que não tem o temor de Deus é exatamente reconhecer a justiça de Deus. E aqui nós vemos então Deus tocando na natureza, no universo todo. O homem pensa que vai escapar, que o homem vai poder um dia fugir para a Lua, para Marte, para não sei, não vai não. Deus vai tocar em tudo. O sistema solar vai deixar de existir. Depois diz no versículo 11, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esta manifestação da ira de Deus é impressionante. Olha só, as primeiras manifestações foram manifestações, vamos dizer assim, físicas. A primeira atingiu o próprio ser humano, vamos dizer assim no linguajar simples, maltratou o ser humano. A segunda atingiu as fontes das águas, o mar, atingiu também o ser humano indiretamente. A terceira também vai lá nas fontes das águas. A segunda foi o mar, a terceira as fontes das águas. O quarto foi o sol. Então tudo isso trouxe um sofrimento muito grande, um sofrimento físico para o ser humano. Mas e agora, irmãos? No sexto anjo. Aliás, antes vamos ao quinto anjo, eu estou saltando, né? O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono de quê? Da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a sua língua de dor. Então Deus atingiu o que com a sua ira? A religiosidade dominante no mundo. E atingiu de uma maneira tão terrível, irmãos, que isso trouxe dor à humanidade. Eu hoje estava vendo um carro na nossa frente com um símbolozinho de uma igreja que eu creio é a própria manifestação da besta, né? E ali então, com alguns dizeres assim, como se fossem dizeres evangélicos, porque agora estão querendo parecer evangélicos. E eu fiquei pensando, não cheguei a comentar, por que as pessoas se agarram tanto à idolatria? E às vezes querem viver como se fossem evangélicos, cantando hinos alegres, mas continuam agarrados à idolatria. Sabe por quê, irmãos? Porque ídolo não castiga. Os irmãos já viram ídolo castigar? A pessoa vai lá, pratica a sua idolatria, aí quando sai dali vai praticar toda a sorte. As pessoas praticam a idolatria porque querem ser livres. Então as pessoas, elas encontram prazer na religiosidade do mundo. A religiosidade que o homem inventou dá prazer ao homem. Tanto é que muitas religiões, e nas próprias religiões do passado, nas pagãs, existe muita orgia, existe muita coisa assim. Por quê? Porque o homem mistura tudo e vai buscar aquilo tudo na sua religiosidade. Então as pessoas querem prazer. Fiquei pensando naquele casal, não é casal, mas aqueles dois homens que disseram que se uniram, que são pastores. Eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo, dentro da sua religiosidade, uma religiosidade prostituída, eles estão querendo o quê? Encontrar prazer, desculpa para o seu prazer. Deixa, irmão. Tem crente querendo lutar contra isso. A nossa luta não é essa não, irmão. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do ar. A nossa luta é para pregar o evangelho. Tem crente abrindo luta contra isso tudo, perdendo tempo, quando podia estar pregando o evangelho. Porque isso tudo vai acontecer, mas deixa, porque um dia toda essa religiosidade, ao invés de produzir prazer, vai produzir muita dor, porque aqui diz de modo claro que os homens mordiam a língua de dor. Então também uma manifestação de ira de Deus. Mas eu estava dizendo, o sexto anjo, ele derrama a ira de Deus de um modo diferente e impressionante, irmãos. Porque ele não atinge a natureza, assim de um modo a ferir a natureza, ele não atinge o homem, de modo a ferir o homem diretamente. Mas o que diz aí que ele fez? Ele derramou a sua taça sobre o quê? O grande rio Eufrates. Mas por quê? E a sua água secou-se com um objetivo. Qual o objetivo? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
E logo depois diz o quê? Então o caminho foi preparado, o caminho está livre. Aí diz aí o quê? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, já estudamos sobre eles, textos anteriores. Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem o quê, irmãos? Será que tem algum crente aqui correndo atrás de milagre, prodígio? Tem? Tem crente aqui correndo atrás desses camaradas que vão para a televisão e que fazem milagre? Não deve correr não, irmãos, porque Jesus avisou isso. Na visão do Apocalipse tem isso aqui também. Nos últimos tempos, os espíritos de demônios sendo liberados para fazer o quê? Prodígios. Prodígio, milagre, não é sinal do poder de Deus. Prodígio, milagre. Sinal do poder de Deus foi a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sinal do poder de Deus é a regeneração que Ele provoca, que Ele faz em nossa vida. Sinal do poder de Deus é o cuidado que Ele tem conosco, primeiramente cuidado espiritual. Sinal do poder de Deus é a salvação que Ele nos concedeu. Esse é o sinal do poder de Deus. Nos últimos tempos, Jesus avisou que viriam muitos, fariam sinais, prodígios, maravilhas tais, que se possível enganariam até os escolhidos. Ninguém coloca os milagres, os prodígios como elemento de fé. Estudamos sobre isso aqui, né? Sobre atos de fé. Ninguém faça isso. E aqui tem um texto que mostra isso. Então eles vêm e fazem prodígios. Mas diz aqui, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E logo depois ele diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Como é que Deus manifestou a ira dele aqui, irmãos? Será que os irmãos conseguiram alcançar, conseguiram perceber? Não? Sabe como Deus manifestou a ira dele, irmãos? Abrindo espaço, abrindo caminho para que tudo se precipitasse no grande Armagedon. Ou seja, a besta, o dragão, querem sair enganando a todos. Então tem gente que diz assim, mas como é que pode? Deus vai agir, Deus não vai deixar que isso continue acontecendo, Deus não vai permitir que esses pregadores falsos continuem pregando. Vai, irmãos, é uma manifestação da ira de Deus. Sabe por que é uma manifestação da ira de Deus? Porque quando isso tudo acontecer, quando eles estiverem já no mundo todo, espalhados pelo mundo todo, tiverem enganado as nações, tiverem arregimentado os poderosos, dentro da sua filosofia religiosa, e isso já está acontecendo. Então, quando isso tudo acontecer, então eles vão se reunir para a batalha final contra o Cordeiro de Deus, e o Apocalipse, ele repete visões assim, eu costumo dizer que são de ângulos diferentes, e no capítulo 19, então, nós vamos estudar sobre como essa batalha vai se consumar. Então, irmãos, isso é manifestação da ira de Deus. Essa liberdade, esse engano, essa coisa galopante, crescente, não é Satanás que está vencendo, nem é Satanás que vai vencer, porque o dia dele já está marcado para a derrota dele. Pelo contrário, é manifestação da ira de Deus que abriu espaço para que crescesse sobre a humanidade incrédula, idólatra, e então avançando sobre essa humanidade, precipitasse todas as coisas para o grande dia do Senhor. O dia ele não diz, ele diz, eis que venho como ladrão, mas ele dá um aviso. No dia que isso acontecer, que todos forem arregimentados para essa batalha contra o Cordeiro, ele diz, bem-aventurado aquele que faz o quê? Vigia. Os irmãos perceberam que Jesus, nos últimos tempos da pregação dele, sempre falou sobre vigilância? Sempre falou, irmão. Crente não pode ficar igual o sentinela que dorme. Sentinela que dorme está arriscado a nem acordar. Crente tem que ser vigilante. Então aquele que vigia e guarda as suas vestes. O que significa guardar as vestes, irmãos? O que os irmãos acham? Guarda as vestes, na linguagem Apocalipse, é o que? Vive em santificação. É o aviso do Senhor Jesus Cristo, é o aviso da palavra de Deus. Ninguém mais fala em santificação. Está tudo bom, está tudo muito bem, vamos ser amigos de todo mundo, mas a Bíblia manda a gente vigiar.
Então aquele que guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas, o quê? Tem muito crente hoje que não está mais com vergonha de que se vejam a nudez, né? As vergonhas estão aparecendo aí, estão aí à mostra. Mas é claro que isso aqui é figurado, mas mostra, pelo menos naquele tempo, e pelo menos para culturas ainda fora do Rio de Janeiro, e fora desses grandes centros que estão perdidos, que mostrar as vergonhas é vergonha. Então vamos vigiar, né, espiritualmente, para que não se encontrem as nossas vergonhas. E então congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso aqui, irmãos, todos os intérpretes não conseguem, ninguém consegue localizar que lugar seria esse realmente, mas a maioria crê que seria no chamado Vale de Megido, né? Seria um lugar onde um dia um povo de Deus se congregou. Quando estávamos estudando aqui livros do Antigo Testamento, falamos sobre isso, mas é uma coisa figurada. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu e do trono, dizendo: está o quê? Feito. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, na 7ª taça, Deus atinge o comando de Satanás no mundo, atinge a grande Babilônia. A grande Babilônia se fende. Eu disse aos irmãos, o Apocalipse repete as visões sobre outro ângulo. Nós vamos ver agora no capítulo seguinte, e em alguns capítulos adiante, vamos ver sobre a queda da grande Babilônia. Então Deus atinge exatamente aquela que parecia uma fortaleza religiosa imbatível, que arregimentou, que agregou religiões do mundo todo. Estamos caminhando aí para o ecumenismo, não esqueçam disso. Não cedam ao ecumenismo, irmãos. Ecumenismo é uma coisa diabólica. A Bíblia diz que não podem 2 andar juntos se não pensarem igual. Jesus diz que não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Então não cedam ao ecumenismo. Então essa que congregou, então ela se racha, ela é rachada em 3 partes, ou seja, ela perde o seu poderio e toda a ilha foge, então fica perdida, né? Deus derrama sobre ela o vinho da indignação da sua ira, e aí também fere a humanidade. Quando cai sobre a humanidade, então pedras do peso de 1 talento. Isso aqui é terrível, irmão. Sabe quanto pesava 1 talento? A gente pensa que 1 talento era uma moedinha, não era não. 1 talento era um peso de ouro ou de prata que era em torno de 40 quilos. Agora caiu por quê, irmãos? Porque não se arrependeram. E Deus então se isolou no céu, não permitiu que mais ninguém chegasse na presença dele, até que tudo isso fosse consumado. Para nós fica o que, irmãos, disso tudo? Primeiro fica a nossa gratidão a Deus por Ele já ter nos libertado disso tudo, derramado a sua graça sobre nós, enviado o seu Filho Jesus Cristo, e nós então fomos salvos, fomos separados por Jesus Cristo. Fica também, irmãos, o alerta: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então vamos vigiar, vamos ser vigilantes, para que quando o Senhor voltar, nos encontre de pé para estarmos diante dele. Que Deus possa nos abençoar. Amém.